seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Vistoria Cast. Muito prazer, meu nome é Aline Mendes. Eu sou especialista em vistorias humanizadas e preventivas. Estou aqui no Vistoria Cast em mais um episódio, trazendo uma convidada super querida. E como sempre, o Vistoria Cast tem como propósito, como essência, trazer soluções para o mercado imobiliário através da vistoria, através de tecnologia, que hoje a Rede Vistorias é uma empresa de tecnologia trazendo soluções para toda a jornada de locação. E eu quero já de cara apresentar aqui a minha convidada, uma querida amiga, parceira aí do mercado imobiliário. Eu quero trazer aqui um resumo sobre a vida profissional dela, e é só um resuminho mesmo, né? Porque ela é uma incrível profissional e a gente vai conversando aqui, vocês já vão entender. Então, ela é administradora com especialização e mestrado em marketing e pós em MBA também em negociação. Com mais de 25 anos de experiência no mercado imobiliário, atualmente ela é CMO da Imóveis Crédito Real e além de cofundadora do Soma, um dos movimentos mais relevantes do mercado nesse setor. No YouTube, ela comanda o canal premiado E Agora, Raquel, trazendo leveza, reflexão sobre os bastidores do mercado imobiliário. Por 2 anos consecutivos, ela foi eleita uma das pessoas mais influentes do mercado imobiliário. E é uma honra receber aqui no Vistoria Cast Raquel Trevisan. Obrigada, Raquel, minha querida amiga, amada. Eu, eu que agradeço esse convite, né? E te ouvindo, gente, quando a gente vai ficando velha, a gente vai ficando. Podia só resumir, mais de 25 anos, aí já, já explicava aí que tem uma história que a gente é velha no mercado imobiliário, né? Prazer, muito obrigada pelo convite, né? Para ti, para a rede, que é uma alegria parceira aí de tantos anos. Muito obrigada. Imagina, Raquel, uma alegria mesmo te receber aqui. Vamos começar então pelo início da tua jornada. A nossa audiência quer saber como que foi aí o teu ingresso no mercado imobiliário há mais de 25 anos atrás, outra realidade, sem tecnologia aí de ponta, né? O que te encantou, Raquel, nesse setor para construir uma carreira tão sólida no mercado? Gente, é bem isso, não tinha nada, Nada. nada, era a pré-história da pré-história. Eu costumo dizer que eu entrei no mercado imobiliário até pela porta dos fundos, né? Eu sou de Santa Maria, vivi lá quase praticamente a minha vida inteira e comecei a minha história no mercado imobiliário na imobiliária Taperinha, que não existe mais, né? Mais de 4 anos aí a gente vendeu a carteira de locação para Crédito Real, que é a minha casa hoje. Depois a gente fala como é que eu entrei na crédito, mas a Taperinha não existe mais. A Taperinha chegou, se estivesse ainda aberta hoje, teria 51 anos, né? E começou, o meu pai era um dos sócios, só que ele e os outros 2 sócios eram advogados. Quando eu entrei já era outro mercado, quando eles abriram a Taperinha era outro ainda, né? Eles tinham um escritório de advocacia, e aí os clientes começaram a trazer os imóveis para eles cuidarem, até que entenderam que tinha que ter uma imobiliária. Mas eles nunca atuaram. E aí eu sou administradora de formação, na faculdade nunca imaginei que ia trabalhar na Taperinha, né? 3 homens, os filhos todos, a maioria eram homens, advogados, então assim, eu nunca fui uma opção para assumir a imobiliária. Mas aí, num trabalho da faculdade, precisava, pai, deixa eu fazer o trabalho imobiliário. Tá, vai lá, fala com o Cláudio, que na época era o gerente, depois virou nosso sócio. E foi meu primeiro contato, assim, de forma mais profissional com a Taperinha. Quando eu terminei o curso, eu fui fazer especialização em marketing. E aí, de novo, olha, tem que fazer um trabalho. Só que nisso, o mercado imobiliário começava a mudar e o pai disse, Raquel, dá uma olhada lá, acho que tu precisa se envolver mais, né? A gente precisa de uma ajuda. E aí eu comecei fazendo pesquisas, né? Entendendo quem era o cliente. Quando eu terminei o meu especialização, era bem uma virada ali de chave, né? Eu montei, no meu especialização, uma assessoria de marketing. E aí a Taperinha virou minha cliente. E aí que eu comecei realmente mais, mas não era uma coisa de dia a dia, era uma consultoria. E aí eu comecei cada vez me envolvendo mais e me envolvendo mais, e aí, em determinado momento, eu cheguei e disse: olha, ou eu tô dentro mesmo, ou eu tô fora. Essa coisa de ir aos pouquinhos, e aí eu dei aula, dava aula também nessa época.
Então, enfim, a coisa foi andando e eu fui cada vez assumindo mais, até que então tá. Então, assumi, aí eu entrei, a gente fez uma mudança societária, eu entrei com uma cota, o Cláudio, que era gerente, virou sócio também, e a partir de então eu e ele tocamos o mercado imobiliário. E aí, mercado imobiliário, acho que quem trabalha pode vai concordar comigo, no momento que tu entra, ou tu te apaixona ou tu Sim. odeia. Não tem meio termo, né? É. Porque realmente ele é envolvente, ele é complexo, ele é exigente. E aí eu entrei e fui embedada por esse universo, né? Que aí, junto com. Entrei por causa do marketing imobiliário, acabou que eu, numa imobiliária no interior, tu atira para tudo que é lado, acabei me envolvendo em inúmeras coisas, então na Taperinha eu fazia eu tinha o nome chique de diretoria, mas eu fazia de tudo, do marketing, RH, eu contratava as pessoas, eu cuidava da contabilidade, e o Cláudio era bem mais no operacional da coisa, atendimento ao proprietário, atendimento ao locatário. Então a gente tinha uma dupla bem dinâmica ali. Uhum. Em determinado momento eu disse, eu quero ir embora de Santa Maria e eu quero voltar a ter só o marketing, né? E era um desejo meu em função. Eu tive câncer em 2018, e isso faz a gente meio de virar de pernas para o ar e reconsiderar várias coisas na tua vida. E uma delas é assim, eu acho que agora está na hora de eu voltar a trabalhar só com marketing, que é a minha grande paixão, né? E aí fiquei dentro do marketing imobiliário. Então, o imobiliário não sai de mim nunca mais, mesmo que eu quisesse, eu acho. E o mais legal, assim, é que o mercado imobiliário tem esses nichos, né, assim. Total. Então eu entrei também no mercado, fiz de tudo, já trabalhei secretária, atendimento em financeiro, mas quando eu olhei a vistoria, eu falei: "É aqui que eu quero ficar". Era o problema que eu queria resolver, sabe. Então É. é E assim mesmo, né. E é legal de ver isso que tu falou, de que às vezes as pessoas dizem, eu comecei em tal ponto e agora comecei como, sei lá, atendente e virei corretora de imóveis. E como eu falei, o mercado imobiliário é muito complexo, é muito Uhum. cheio de coisinhas. Então, quando a gente fala trabalha no mercado imobiliário, meu Deus, nós estamos abrindo um leque absurdo. Eu posso trabalhar no administrativo, eu posso trabalhar na locação, dentro da locação eu posso ser da vistoria, eu posso ser financeiro, eu posso ser cadastro de clientes, enfim. Então, tem para todos os gostos, para todos os Tem, estilos. O mercado imobiliário ele é muito amplo e muito acolhedor, se a gente pensar nesse sentido, né? exato. Quantas pessoas ressignificaram suas vidas e suas carreiras dentro do mercado imobiliário. Então, É, é uma paixão. Ou ama ou odeia, como eu é disse. Se verdade, não se é. E aí dá muita oportunidade. Isso, e dá muita exatamente. oportunidade, né, Raquel, porque o propósito aqui até do podcast, da Rede Vistorias também é gerar oportunidade, né, para o mercado, né. Então, é um leque, um oceano aí que o pessoal tem que saber navegar também, né, tem que, andar ali conforme a música, ou tem que trazer algo que vai revolucionar, que vai trazer uma solução também, porque a complexidade ali existe, mas também a gente tem que ser prático. Se a gente ficar muito enrolando dentro do mercado, também acaba que tu fica. E eu acho também, Aline, que tu tocou um ponto bem importante, assim, eu que tô velha nesse mercado, e assim, eu olho para trás, gente, como mudou, né? Então, assim, Sim. quando eu entrei, eu tenho uma formação, entre aspas, técnica, mas fora do mercado, no sentido de eu sou administradora, eu fiz Uhum. especialização em mestrado em marketing, mas não existia nada sobre marketing imobiliário. E aí, quando eu entrei, eu queria entender melhor o mercado imobiliário. Gente, não existia congresso, não existia livro, não existia Isso. canal no YouTube, não existia podcast, não existia Sim. nada disso, entendeu? Era mato mesmo. Então, assim, a gente aprendia fazendo, a gente aprendia com o outro Isso. mostrando. Hoje, o conhecimento, se a pessoa tem vontade, se ela tem interesse, não precisa ser nenhum curso formal. Uhum. Ela se torna especialista em qualquer coisa que ela quiser, se desejar e tiver o empenho de se aprofundar. Porque hoje existe muito conteúdo, seja com o podcast de vocês, o próprio canal do Agora Raquel, que né, faz uns 3 anos que eu não gravo, mas assim, ainda tá lá, eu ainda respondo dúvida, e tudo Uhum. que tá lá quase não é datado, que ainda tá super valendo. Então, assim, o nosso mercado mudou em diferentes formas, e uma principal que eu acho que tem que ser falado aqui
é que hoje é um mercado que exige qualificação. Exato. Aquela coisa amadora, né, DI, até entra, mas não sobrevive mais. Não sobrevive Exato. mais porque as empresas estão mais exigentes, os clientes estão mais exigentes, os colegas, os fornecedores, todo mundo subiu a régua. Então, assim, para o pessoal que é mais antigo, talvez ainda diga, ah, nosso tempo era melhor. Não, não era. A gente tinha mais espaço, às vezes, pré-RA, que hoje não tem mais esse espaço pré-RA. Então, a qualificação é algo extremamente importante e que, para hoje, se alguém está aí com o intuito de entrar no mercado imobiliário, como a gente diz, ele é acolhedor, ele é amplo, né? Diferentes formas tu pode trabalhar com o mercado imobiliário, mas uma coisa eu garanto, se não se qualificar, não vai persistir no mercado, porque hoje para crescer exige muito mais do que exigia lá 25 anos atrás. E aí eu até me sinto eu acho que tu também deve ter essa sensação ou conhece alguém que sente essa responsabilidade de ser especialista por chão de fábrica, que eu digo que a gente aprendeu mesmo na prática, e hoje, com o conhecimento que a gente tem, ensinar as pessoas que estão chegando, a elas também replicarem o nosso conhecimento. Eu venho muito nessa linha da educação com relação ao nosso conhecimento, sabe? Porque eu entrei há 15 anos atrás, já também era um momento, né, que não tinha a Diferente. tecnologia, era diferente. Então, eu aprendi também errando, né, tomando, tomando na cabeça ali mesmo, né? E aí hoje eu Sim. me sinto responsável porque eu quero seguir e eu quero acompanhar essa evolução. Mas quem está entrando, chegando agora, eu quero realmente qualificar essa pessoa para que ela consiga entregar uma solução dentro hoje da nossa realidade, né? Então vem muito disso também, o nosso papel hoje aqui. Com certeza, se a gente pensar em vistoria especificamente, Hum. tentando assim, puxando da memória as vistorias, e eu acredito assim, imobiliárias antigas, como a Crédito Real, que vai fazer 92 anos, ou até metade disso, né? Vai, às vezes, um locatário na taperia. A gente tinha locatário que estava lá há 20 anos dentro do imóvel. Se pegar a vistoria, primeiro, se existisse vistoria. Sim. Segundo, se essa vistoria ainda existir, é uma folha A4, dependendo datilografada, se fosse um upgrade, assim, já estava digitada, né? Mas se pegar uma vistoria de hoje, que tu tem lá fotos de diferentes ângulos, tu tem vídeo, tu tem descritivo de material, de cor, de tipo de tinta, de tipo de piso, cara, são dois universos. Se a gente se concentrar só em vistoria, o que mudou? Sem Exato. considerar um app que tu vai lá marcando. A Isso. galera ia de bloquinho, Isso, sim. anotava na mão, Eles entendeu? têm E ouro a na mão hoje, não sabe. datilografar, depois era chique digitar, que já ficava Isso. mais rápido, entendeu? Aham. Passar, A fazer o galera upload das fotos, devagarinho. hoje já tá chique, querida. Eu sou do tempo que a gente revelava as Revelava, né? fotos. Não era de vistoria, era para comercializar. Ah, sim. Depois que veio Depois que a foto de uma vistoria, porque daí era muito melhor a gente dizer que a parede era branca XYZ e ter a foto comprovando, depois ver vídeo comprovando. Então, Isso. assim, são dois mundos completamente diferentes e quem entra hoje realmente não faz ideia do que a gente já passou. É verdade. Ô Raquel, assim, falando sobre a tua referência, né, hoje quando o assunto é marketing no mercado imobiliário, na tua visão, como que a comunicação, o posicionamento das marcas evoluíram dentro do setor, né, dentro desse setor nos últimos anos? Acho que a gente evoluiu muita coisa, tá, Sim. Aline? Se eu falar especificamente de marketing, o meu pobrezinho do meu amor, que é marketing, ele é muito velho e muito mal conhecido. Ele não faz o seu próprio marketing, né? É, porque marketing ainda é muito associado com propaganda apenas, né? Então, e isso é uma parte do marketing, né? O marketing ele tem muito mais um caráter estratégico até, e a propaganda é a parte, se a gente comparasse com o iceberg, é a parte que está para fora do mar, que é o que aparece. Mas o que dá estrutura mesmo é o que está por baixo. Então, assim, vendo numa perspectiva de ponta do iceberg, hoje a gente tem muito mais empresa, profissionais, os corretores, todo mundo preocupado com a sua imagem, né? Fazendo vídeo, fazendo podcast, fazendo uma série de coisas. Então, a ponta do iceberg, sim, aparece hoje, tem muito mais ponta aparecendo.
Mas, infelizmente, eu ainda acho que a ponta não está, na maioria, ou uma boa parte, não é estruturada numa boa base. Essa que é a Sim, verdade, né? Então, sim. assim, ainda existe um pensamento, daí veio o digital, que popularizou muito isso, e aí veio a pandemia, que aí fez o boom, né? Quem ainda resistia lá, quantas palestras eu dei falando e que eu vi a cara na plateia dizendo assim, essa guria é louca de estar falando essas coisas. E aí vem a pandemia e aquilo foi como uma das minhas palestras, que depois o nome continuou, mas eu fui mudando o conteúdo, que é Tsunami Digital, porque é um tsunami. Eu antes eu dizia que ia acontecer. Veio a pandemia, o tsunami aconteceu, a gente, e teve gente que morreu afogado, e teve gente que renasceu na pandemia, né? Que usou aquilo a seu favor, do digital, de live, de vídeo, de assinatura, né? Tudo. Então, tem, como tudo, tem gente que desabrocha e tem gente que afunda. Então, assim, a pandemia foi um grande divisor de águas no que a gente pensar como marketing digital. Mas como todos os ciclos e com movimentos que vão acontecendo, eu acho que hoje, nesse ano de 2025, a gente está, eu visualizo um resgate assim do marketing raiz, vamos chamar assim, que é o marketing preocupado na estrutura, preocupado de só um pouquinho antes de fazer vídeo, antes de fazer um podcast, vamos voltar 3 casinhas e vamos ver por que a gente vai fazer isso, para quem que nós estamos fazendo isso, e aí poderia entrar que às vezes na minha área que eu digo não ajuda a se vender, né? Começa com 1000 termos em inglês e siglas e coisa para mostrar que é muito inteligente, que no entendeu? Porque as pessoas não conhecem o que estão falando. Mas, assim, a base, se eu falar de marketing, tu tá focado 100% no teu cliente. Então, assim, antes de qualquer coisa, tá, mas o que o meu cliente compra? O que o meu cliente busca? Onde que o meu cliente assiste, ouve, está? Então, se a gente voltar, todos nós, seja como pessoas físicas profissionais ou as empresas do mercado imobiliário de um todo, pararem, então, quem é meu cliente, onde está esse meu cliente, por que eu vou fazer isso para o meu cliente, gente, as decisões começam a ser diferentes. Porque assim, tu com certeza, e quem está ouvindo também vai ter lembrança de algum momento, em alguma empresa, tu diz assim, ah, eu não gosto disso, então eu não quero. Gente, não sou eu. Não é sobre mim. É sobre o nosso cliente. Onde está o nosso cliente? O que o nosso cliente gosta? Eu posso adorar preto. E a Aline não. Então, assim, eu não posso vender preto se o meu cliente gosta de vermelho, como está ali. Então, Sim. esse olhar de estar focado no cliente, isso é a essência do marketing, né? E é um desafio diário, não só dentro das empresas, porque dentro das empresas tem disputa de poder, tem disputa de orçamento, tem disputa de atenção, né? De tudo. Isso em qualquer Sim. empresa existe, né? Empresas são feitas de seres humanos. E alguém tem que ser, e eu sou a porta-voz, assim, só um pouquinho, quem é que está pensando no cliente. Então, esse é um exercício diário e exigente, porque é isso, porque uma empresa é algo vivo, o mercado é algo vivo, né? Então a gente tem que estar sempre nesse olhar. Então, na mesma hora que tu diz que tu tá da bandeira da vistoria, eu sou aquela da bandeira que diz quem é que está pensando no cliente, né? Eu sou aquela que o exercício sempre, tá, mas o que o cliente está buscando, o que ele quer? E ali, no momento que se faz esse exercício, que é a essência do marketing, as decisões dentro da empresa começam a ser diferentes, essa que é a verdade, né? Então, acho que isso ainda não está maduro no nosso mercado, Aline, né? Eu acho assim, a ponta tá bonita, tá viçosa, acho que nunca se investiu tanto, né? Eu que tô lá, quando comecei no digital, eu fazia chover com a mesma verba que hoje não faz nem diferença, porque hoje todo mundo tá no digital. Então, isso apareceu mais, né? Por Entendi. tudo, porque as pessoas começaram a ver que era assim que dava para chegar mais fácil, né? Isso também trouxe alguns problemas, por exemplo, de que as pessoas então começaram a ser, como na nossa sociedade, mais imediatistas. Então, achar que, porque eu fiz um post no Instagram, tá resolvida a minha vida. Porque eu fiz o vídeo, que eu assisti uma palestra da Raquel, não sei. Não, gente, é marketing, carreira, marca, é consistência, é Sim, é todo um dia processo. fazendo, investindo, né? O digital acelerou muita coisa, mas ele não dá uma estrutura. Então, hoje, em marketing, Aline, a gente vê o movimento, não só no mercado imobiliário, mas como um todo, de a dosagem de quanto eu invisto em branding, né? Ou investir na marca, o famoso institucional, como antigamente a gente dizia,
e quanto eu invisto em performance, né? Em conversão imediata e tudo mais. Não adianta só investir nisso, porque eu não crio a estrutura do iceberg da minha empresa. Né? Sim, Então, boa. essa balança ainda está meio capengona no mercado imobiliário, sabe? Mas eu sou uma otimista, acho que a gente está caminhando aí para uma Sim. maturidade e Com logo a gente vai certeza. estar tendo frutos. Então, quando tu fala assim que levanta a mão para as pessoas, assim, eu como bandeira que levanto não só de vistorias, mas da humanização do processo nesse tempo de tecnologia, assim, eu penso muito nas pessoas envolvidas dentro de um processo e não, claro que isso vai refletir nos clientes, né, imobiliárias da Rede Vistorias, mas quando a Rede Vistorias pensa muito na tecnologia, ela tem que conversar muito com o que vai agilizar para o vistoriador em campo e o que isso vai Perfeito. refletir de resultado para o cliente, né? Então, quando eu faço isso nos treinamentos, além do técnico, eu preciso também falar sobre o que ele vai gerar, a pessoa que está fazendo, que está validando as informações de uma IA ou de um aplicativo, o que ele vai entregar de valor dentro daquele relatório, e não só uma parede se está usada ou se está nova. É que a tecnologia Relacionamento. ali. Estão achando que a tecnologia, a inteligência artificial vai resolver o É, mundo. Ela é não vai. meio, ela não é fim, Sim, com entendeu? certeza. As empresas são feitas de pessoas, são pessoas que moram dentro dos imóveis ou alugam, que fazem negócios, né? E aí, se a gente aluga para um ponto comercial, lá dentro tem uma empresa que é feita de pessoas, e nós, seres humanos, graças a Deus, a gente é complexo e incoerente muitas vezes, a gente toma decisões emocionais e não somos racionais, né, na maior parte do tempo. E, então, assim, quando a gente está falando de uma vistoria, na locação de um imóvel, eu estou falando de uma pessoa que daqui a pouco está chegando num imóvel que, em tese, são 4 paredes, e aí tu vai dizer, são 4 paredes brancas, um banheiro, nanana. Não, ela está botando o depósito do sonho dela inteiro para o Uhum. negócio dela virar empresária. Ela está botando toda a economia dela comprando o imóvel, né? Ela está botando o resto da energia numa separação, indo para uma outra casa com os filhos para recomeçar a vida. Então, assim, o nosso mercado, ele é carregado de emoção. Ele é Uhum. carregado de emoção. E a gente, como profissional, tem que entender que para nós é mais uma negociação, é mais uma vistoria, é mais uma venda, é mais uma locação. Mas para quem está lá do outro lado do aplicativo, da tela, do balcão, como a gente dizia antigamente, é um ser humano que está vindo, botando em cima de nós um monte de expectativa, Uhum. um monte de frustrações, muitas vezes, um monte de tristeza. Então, chega a ser quase absurdo a gente ter que falar de humanização, Sim, entendeu? exato, exato. Nós somos seres humanos e somos seres humanos que vamos continuar negociando, como eu costumo dizer nas minhas palestras, né? A gente não vende para o algoritmo, a gente não loca para o algoritmo. O algoritmo foi feito para facilitar a nossa vida. Ele não é o fim. O algoritmo, ele acha que se eu vejo muita coisa sobre caneca, eu amo caneca. Eu posso amar caneca como eu posso amar garrafa, que é o que eu estou enxergando aqui, fiz uma comparação, né, ridícula, mas a gente não ama só uma coisa. A Sim. gente é complexo como ser humano, né? Então, o digital, as pessoas estão depositando nele, na inteligência artificial, um peso que nenhuma tecnologia vai substituir o olho no olho, o entendimento das dores, né? Então, assim, me ocorreu que na época da pandemia, que a gente não podia atender o cliente na loja, e aí muitas empresas de tecnologia sofreram porque não tinha um telefone. As pessoas Uhum. não queriam só dizer, elas queriam dizer: olha, eu perdi a minha casa, eu não tenho, eu perdi o emprego, eu não tenho como pagar aluguel, tu consegue me dar uma carência, negociar com. Ela não quer isso num aplicativo, ela quer explicar para alguém a sensação dela, entendendo que a pessoa vai ter uma empatia lá do outro lado, né? Um questionário não tem empatia, só um outro ser humano vai ter empatia. Uhum. Então, isso que a gente está. Por isso que eu digo, a gente está num caminho, acho que de maturidade que a gente está indo, é usar o melhor da tecnologia, mas como meio. A gente não pode Sim. esquecer que, como profissionais, a gente está lidando com um cliente que é um outro ser humano, com um proprietário que é um outro ser humano, né? Que aquele imóvel é a renda para pagar a aposentadoria, para pagar, sustentar a escola da neta, sei lá, né? Então, Sim.
por isso que eu digo, é complexo o nosso mercado, Sim. né? E a tecnologia vem para acelerar, para ajudar, para apoiar, para deixar mais tempo livre, mas não, nada vai substituir. Eu sou do Não. tempo que diziam que corretor ia morrer. Tá aí, corretora, hoje até celebridade né? Verdade. A gente precisa de outro ser humano para nos dar apoio, para nos auxiliar, para dizer tu está tomando a decisão certa desse imóvel, por isso, por isso, por isso, por isso. Uhum. Então, humanizar, a gente precisa dizer, mas é um absurdo ter que dizer que a gente tem que Humanos, humanizar. precisamos humanizar mais. Ô, É Raquel, e ali, absurdo. falando sobre a parte mais da operação hoje, falando um pouquinho da Crédito Real, tá? Como hoje à frente ali, né, como CEO da Imóveis Crédito Real, tu vivencia essa operação, né? É uma imobiliária gigante, uma imobiliária grande que tem uma carteira enorme aí, uma das maiores do país. Qual é que é a tua visão sobre o papel da vistoria na jornada da locação, na jornada do cliente? A comunicação, tu acha que a comunicação sobre esse serviço ainda é falha no mercado? Qual é a tua visão sobre isso? Vamos separar em caixinhas, então, Isso, né? A isso. crédito, se o mercado é complexo, a crédito é uma miniatura disso, né? Nós somos a segunda maior carteira de locação do país, a gente tem 32 mil imóveis administrados, né? A gente só perde para quinto andar no país. Isso, se a gente botar em números, a gente ainda tem mais de 1.300 condomínios, nós estamos falando maior que muita cidade. Só de boleto em condomínio, porque a gente fala de número de condomínio, mas em unidades, a gente tem 67 mil só no condomínio. Aí bota 32 mil na locação. Não são todos ocupados, mas vamos botar aí quase o dobro de proprietário, e aí bota fiadores que tem. Então, assim, a gente vai abrindo uma rede, sem contar franquia, venda, que é Uhum, todo. Então, a gente tem uma complexidade, tu falou de comunicação, acho que talvez um dos nossos maiores problemas seja a comunicação, até interna, porque tu administrar que a informação chegue igual, rápida, de maneira adequada, sem ruídos na comunicação, em todas as pontas, isso é muito, muito, muito complexo, né? Então a gente investe cada vez mais em tecnologia, em ferramentas internamente, né? Porque as pessoas de fora enxergam uma única crédito real, mas a gente tem praticamente 13 empresas dentro de uma só, porque se eu falar da área de condomínio, é um tipo de negócio, ele é uma complexidade, o que envolve a administração de um condomínio. Quando eu entrar dentro de locação, é outro universo, com outro tipo de relação. E se eu for para ainda que vendas, a gente, crédito real, não vende nada, né? Hoje todas as nossas vendas são feitas através de franqueados. Então, entra uma outra seara ainda, com uhum, cada uma com a sua complexidade. Então, como a gente tem um fio condutor que todas falem a mesma língua, que o cliente, a Aline que vai, ela não tem esses compartimentos separados como nós, para fazer a gestão, temos. Então, acho que a comunicação é um dos grandes desafios que a gente tem. A gente tem melhorado cada dia mais, que é como chegar essa informação, uma mudança que uma área falou, todo mundo chegar de ponta a ponta. Só de funcionários a crédito tem 500. Se eu botar nossa, ainda funcionários de condomínios, funcionários dos franqueados. Por isso que eu digo, a gente é tudo max. uhum, Na comunicação, acho que esse é o grande desafio, como chegar de ponta a ponta. E numa esfera disso está a vistoria, né? A gente testa e tem testado diferentes formatos, né? Vocês, como parceiros em muitos deles, porque com a história de franqueado, o franqueado que tem locação, a parte comercial é dele, mas toda a administração da locação é nossa, né? Isso também é bem complexo e cheio de detalhezinhos. Então, assim, toda para a administração desses 32 mil que a gente administra, somos nós, né? E a gente tem centralizações que não está nas mais de 40 cidades que a gente atua. Então, a gente tem um QG, vamos chamar assim, que é onde está a parte toda administrativa. Então, o digital para nós é fundamental. Então, assim, a gente cada vez investe não só em ferramentas, mas até em segurança, né? Contra hackers, contra tudo, porque hoje uhum, a alma de uma imobiliária de todas, não só da crédito, estão os nossos dados, exato. né? Falou da rede de vistorias. Pega uma vistoria, não existe mais o papel, Uhum, tá dentro.
banco de dados, está, né, dentro do servidor. Então, assim, a gente tem hoje uma complexidade que não existia atrás. Mas, como eu falei, uma coisa não vai mudar. A vistoria é feita porque tem de um lado um locatário, tem do outro lado um proprietário. O proprietário quer que a gente garanta a integridade do seu imóvel. Quando ele deixou, eu quero que vocês loquem esse imóvel, eu estou te entregando a economia da minha vida inteira, a minha aposentadoria, a não ser, ele está entregando para a gente, ele não fala isso, mas é isso que tem vindo junto. Então, a vistoria é uma segurança para nós, como empresa imobiliária, que eu acho que isso é uma coisa que às vezes as pequenas imobiliárias não têm esse entendimento muitas vezes. A vistoria é uma segurança para os clientes e para nós, como pessoas, né, empresas que administram imóvel. Porque eu vou estar num documento em que ambos, é isso mesmo, dão ok, seja numa assinatura física ou uma assinatura digital, dão ok, é isso mesmo, é nessas condições que estão o imóvel. Então, para dono da imobiliária, isso é uma segurança para ti. Porque a gente trabalha, infelizmente, se tudo der errado. Se tudo der certo, vai dizer, ah, não usei, paguei isso, né? Cobrei. Uhum. Não, se precisar, meu amigo, minha amiga, tu vai se agarrar naquele negócio e dizer amém, obrigada, Senhor, porque eu fiz Ai, isso. É que ainda nem bem que eu seguro. fiz. Seguro é plano de saúde e é vistoria, tá? E Exato, contrato. É aquela coisa que se tu nunca precisou, tu não dá o valor que tem. Então, a exato. vistoria, eu não é fazer propaganda, mas às vezes assim, é alguém que faz um negócio direto, porque muita gente não faz negócio através de corretores imobiliários. E eu Uhum. indico a rede que vai lá e contrata, porque é muito importante ter a descrição de como tu está entregando esse imóvel para locação. É uma garantia para o proprietário, porque não adianta depois dizer porque às vezes anos se passam e a gente não lembra mesmo como estava. Na minha Sim, cabeça era cinza, mas não é cinza, era branco, era cinza claro. Cinza... Então, a vistoria é uma fotografia do momento. Não é à toa que está aí o símbolo da rede, que parece uma máquina fotográfica, sim. né? Porque é uma fotografia daquele momento do imóvel. E ele é uma segurança para os nossos clientes, proprietários e locatários, mas também, principalmente, para nós que trabalhamos no mercado imobiliário, a garantia de que a gente está respaldado e diz assim, olha, não, só um pouquinho, senhor proprietário, o senhor me entregou assim, só um pouquinho, senhor locatário, olha Uhum. como eu entreguei a locação. Então, aquilo ali, acho que eu resumiria, É isso segurança, aí. é imprescindível. E aí resguardar essas partes envolvidas nesse contrato de locação, porque eu digo que quando o imóvel chega, a gente tem aquele produto, aquele proprietário que vai se manter ali pelo menos por um tempo proprietário daquele imóvel e a gente já tem que preparar o terreno para a vinda do inquilino. Então, e ainda a gente tem que cuidar do patrimônio do proprietário. Então, a imobiliária fica nessa intermediação, né, que faz toda a diferença ali, ter pessoas também que comuniquem isso bem, porque na lei do inquilinato, né, na lei ali que gere as locações, fala muito sobre os direitos, mas também tem os deveres, e às vezes isso também Exato. a imobiliária tem que, né, precisa orientar os proprietários com relação a isso, os inquilinos com relação a isso, e eu acho que isso é muito, na verdade, necessário, né, que a imobiliária também tenha esse posicionamento de entender que nem tudo é culpa da vistoria, mas às vezes, a Não, orientação, né, Raquel? A orientação, porque às vezes o proprietário chega berrando: "Ah, eu quero um imóvel novo e tal". Para aí, tem também os deveres dele, né, e aí esse por isso marketing que a vistoria interno, é um, exato, a né, vistoria é um documento, a verdade é essa, é gente. isso. Vistoria é um documento que te dá segurança. E tu falou de direitos e deveres, e às vezes a gente, o proprietário está de má fé, o locatário de má fé. Muitas vezes não é má fé, gente, é ignorância mesmo, no Ignorância, sentido de exato, ignorar, exato. né? Então, assim, eu cansei, Aline, cansei de amigos e amigas, pessoas altamente qualificadas nas suas profissões e agora a Raquel nasceu disso, né? E é um mantra que eu levo para minha vida, que o óbvio para mim não é o óbvio para o outro, Sim, porque com eu certeza. cansei de ver perguntas que eu pensaria, gente, mas que pergunta estúpida de estar sendo feita. E eu disse, mas um pouquinho estúpida, porque é uma pessoa que é médico, é uma pessoa que é advogado, sei lá, da área trabalhista, que não tem nada a ver com o mercado imobiliário. Por que é um conhecimento que a gente parte do pressuposto que todo mundo tem que ter? Então, lá no início da nossa conversa, falou, a gente tem
uma responsabilidade de ensinar, eu acho que nós que trabalhamos no mercado, nós todos temos uma responsabilidade de educar melhor o nosso mercado. Se o cliente for mais educado, não só da educação da que a gente normalmente associa, né, de ser Sim, educadinho, não ser grosso, que às vezes ele sim. ser educado no sentido dele entender que ele tem direitos e deveres, que o proprietário tem direitos e deveres, e que a imobiliária tem direitos e deveres, que o corretor tem direitos e deveres, né? Então, a gente, como eu disse, acho que a gente já melhorou muitíssimo, mas ainda temos um longo caminho para a gente ter um mercado como um todo mais maduro, assim, de Sim. entendimento, né? E teu canal no YouTube, Raquel, né? Esse canal aí maravilhoso que eu já assisti, acho que quase todos os vídeos, se não todos. Aprendi muito lá também no início da minha. Que Quando que bom. começou o canal, Raquel? Qual foi o ano que começou? Canal fez agora, em junho de 2025, 9 anos. Nem eu Olha, acredito, Aline, assim, demais. né? Começou numa demanda interna da Taperinha, que a gente via o digital acontecendo. Houve uma mudança que Santa Maria, para quem não conhece, é uma cidade bem no interior, no meio do Rio Grande do Sul, que a base dela são estudantes e militares, e aí lá atrás, que vocês, quem talvez já fez associação, sim, é a terra da Kiss, que também acho que foi algo que mudou muito, não só Santa Maria, mas todo o mercado imobiliário do Brasil, né? Questões de segurança, PPCI, uma série de outras coisas que vieram depois daquela tragédia. Mas, especificamente, a Universidade Federal de Santa Maria, que movimenta a economia assim, muito na cidade, mudou as regras do vestibular. O vestibular trazia milhares de pessoas para 2 dias de prova, mexia com turismo, mexia com restaurantes, hotéis. A cidade se transformava naqueles 2 dias para receber todos aqueles vestibulantes. E nós, como imobiliário, nos preparávamos no marketing para é a hora de eu falar, ó, Uhum. quando passar o vestibular, vem para Taperinha. Com a mudança na regra, o digital apareceu como forma quando entrou o Enem. E aí eu disse, gente, qualquer pessoa que bota Santa Maria só vem jovens mortos. Então a nossa digitalização começou antes, no sentido de como que eu vou dizer que Santa Maria não tem só tragédia, entendeu? Como é que eu, como uma mãe, vai mandar seu filho, sua filha, para uma cidade que eu botei lá no Google, que ainda não era como era hoje, mas botava já no Google, Sim. vai aparecer só gente, né? Morte, tragédia, tristeza, enfim, que era o que estava borbulhando naquele momento. Uhum. E aí estava na moda no marketing o e-book, né? E-book existe até hoje, né? Que é tu baixar o manual digital, só que chamava o e-book mais naquela época. E eu sou filha de professores, eu sou uma ex-professora, e eu disse, gente, e-book é livro. Não, só um pouquinho, não vou fazer 2 parágrafos, chamar isso de e-book. E aí eu fui fazer um curso em Porto Alegre com a Marta Gabriel, que é uma entidade quase em marketing digital, e aí naquele curso ela começou a mostrar um negócio que era tendência, que eram vídeos. E aí no intervalo, né, uma colega que até então era gerente de uma rede de postos de gasolina bem forte aqui na região sul, me fez uma pergunta na hora, e eu disse até para ela, para Carla, eu disse assim, gente, mas que pergunta mais estúpida, entendeu? Tipo, oi? Aham. E aí, que foi a virada de chave que eu disse, mas só um pouquinho, se ela fizer qualquer pergunta sobre postos de gasolinas, a estúpida sou eu, porque eu não sei Exato. nada. Uhum. E aí eu voltei do intervalo do curso, do almoço, e a Vera, que era minha parceira na Taperinha na agência, e acabou vindo para acabou vindo para crédito também, né? Puxei ela para trabalhar junto, a gente trabalha aí há décadas. Eu olhei, Vera, eu já sei o que a gente tem que fazer, a gente tem que gravar vídeo tirando dúvida. E assim nasceu E Agora Raquel, para essa demanda. Eu surgiu meu nome porque eu sempre tive facilidade com câmera, já dava aula, já, né, entrevista e coisa. Fizemos um piloto lá em casa porque eu estava muito nervosa, então isso serve para quem, eu não sei gravar, eu não levo jeito. Gente, tudo na vida é prática, né? Então, a Uhum. primeira vez que eu gravei, a gente começou a gravar dentro da minha casa, porque eu disse, eu não vou para um negócio exposto. Gente, eu sou uma gestora, eu não sou youtuber. Tento fazer exercício lá detrás. Youtuber na época era só a galera, era Ah, só a sim. minha filha, com 13 anos, olhava e disse assim, gente, eu não vou fazer isso, entendeu? Não. Só que daí, com um olhar técnico, eu acho que isso é um depoimento que, para quem está ouvindo,
pensar, muitas vezes a gente se boicota dizendo eu não tenho capacidade, eu não sei fazer isso, e às vezes é só uma mudança de olhar. E aí eu comecei a olhar com a Valentina e dizer, me mostra, filha, os que tu mais gosta. E aí, com o meu olhar técnico de conhecimento que eu tinha, né, eu olhei e disse assim, cara, eles fazem mais ou menos a mesma coisa. Então eu comecei a anotar, devia ter guardado isso. Não, mas isso aqui, ó, tá, mas e quem sabe se eu adapto para cá? E o Agora Raquel nasceu de observação, de feeling e do erro e acerto, porque assim, não existe curso de nada disso, gente. Isso que eu tô falando, não existia, sei lá, o IBREP para ajudar, entendeu? Não existia nenhum, não existia nada disso. Então, a gente foi fazendo, acertando, errando, e foi o legítimo, assim, de coração, eu digo, nunca imaginei que a gente está fazendo algo inovador no país. Eu sabia que está fazendo algo inovador em Santa Maria. E no país aquilo começou a ter uma repercussão, e quando eu fui citada no Conecta no primeiro ano, eu disse, cara, isso não é real, sabe? Assim, isso não... E aí foi desenrolando, e aí vem a magia do digital, né? Senão talvez nunca ficassem sabendo da minha existência em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. O digital mostrou o nosso trabalho, que vou deixar a modéstia de lado, passado 9 anos, 3 anos, mais de 3 anos sem gravar um vídeo novo, eu ainda tiro dúvidas, eu ainda recebo e-mail, ainda me chamam no Instagram, eu continuo tirando dúvidas, as mesmas, diga-se de passagem, sobre mercado imobiliário, né? Então, assim, a gente ainda tem muito que ensinar sobre o mercado imobiliário. Impressionante, mas é verdade. Ô, Raquel, e vendo tu falar assim, eu penso muito sobre essa questão do óbvio, que às vezes isso fica fervendo assim dentro de mim, que para nós, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar a gravação, né, falando sobre essa questão da gente saber o nosso propósito de verdade em cada coisa, né? Então, ensinar o que para os outros, o que para mim é óbvio, mas para aí, ainda tem que falar ainda que a vistoria é necessária. Tem. Ainda tem que Tem. falar ainda que a vistoria, ela é um ponto de comunicação entre as partes envolvidas, que resguarda, que previne conflitos, que evita prejuízos. Então, assim, essa essência, né? Tem que dizer, Aline, Tem que impressionante, mas dizer. tem. E aí eu fico Tem. assim, né? Eu falei, gente, sim. Será que eu não vou estar ultrapassada, mesmo com tecnologia, em falar que a vistoria é necessária? Sim, eu vou precisar, porque a gente fala tanto de prevenção, mas mesmo assim as pessoas ainda parece que gostam de sentir a dor, né? É que É aí a gente incrível. está indo para uma questão cultural até, né? Agora nós vamos filosofar aqui. O brasileiro, por característica, a gente não foi ensinado a trabalhar com planejamento. Porque a gente sempre viveu nessa loucura de inflação, de tudo pode mudar a qualquer momento, e muda mesmo, entendeu? Então, a gente não foi educado a ter planejamento. Então, quando a pessoa não tem planejamento, ela não pensa lá, ela pensa aqui. E aí a vistoria é algo que a gente não está pensando aqui, a gente está pensando lá. Exato. Na prevenção, no que se der um problema, se der um conflito. Então, e tu falou assim, a gente tem que repetir? Tem, porque assim, todo dia está chegando gente nova no mercado, seja para trabalhar, ou seja para quem está comprando o seu primeiro imóvel, ou está saindo da casa dos pais e está alocando o seu primeiro imóvel. Então, assim, sempre tem alguém virgem chegando no mercado e que nunca ouviu falar de vistoria, nunca ouviu falar nem de crédito real, de rede de vistoria, sabe, de marcas que talvez sejam super conhecidas para nós, mas é um universo que a pessoa nunca entrou, como a gente também. Vamos fazer o jogo do contente, assim, vamos fazer o jogo do inverso. Se a gente entrar, sei lá, vou dar um exemplo meu, tá? A minha filha tá se formando em 2026 em moda. Eu sou uma pessoa que eu curto moda. Ok, então assim, tu sabe? Eu diria, sei, entendeu? Eu conheço as principais marcas, eu conheço o marketing da moda, né? Assim, o algoritmo acha que eu devo trabalhar com moda, porque eu curto isso, aquela coisa e tal. A Valentina entrando profissionalmente, gente, se abriu um outro universo de coisas que eu nunca parei para pensar. Quando tu pegar uma roupa, por exemplo, a Valentina está trabalhando numa importadora para fazer a maioria das nossas roupas, que não são feitas aqui, são feitas na China, em Bangladesh,
É um processo que demora mais de 6 meses até chegar na gôndola que a gente vai lá comprar. Desde a etiqueta, o tipo do produto, do protótipo que tu manda fazer lá na China. A China manda de volta para provar se a cava vai ser 1 centímetro, 2. É um negócio, gente, que tu diz como eles lucram com uma roupa, sei lá, que é R$ 10. Uhum. Aquela R$ 10 foi e voltou e-mail, foi e voltou protótipo, não sei o que, o tecido, se passa na especificação e o tributo que envolve aquela importação, e se é vendido num estado é uma coisa. Cara, é um negócio que a gente nunca parou para pensar, porque aquilo não nos diz respeito. Eu quero ir lá na gôndola olhar. Gostei dessa blusa, vou comprar. Ficou pequena, vou pegar o tamanho maior. Ai, não gostei, parece que pinica. A nossa avaliação é superficial. Uhum. Mas para quem Total. trabalha, aquilo tem um outro universo. Então, Sim. se a gente trouxer para a nossa realidade de mercado imobiliário, as pessoas moram, as pessoas entram em negócio, mas elas nunca pararam para pensar sobre isso, gente. Sim, Tem total. nós, para que elas vão pensar? Entende? Então, a gente tem o Exato. papel de ensinar, né? Para eles se Maravilha. antenarem também. Maravilhosa. É exatamente isso, Raquel. Consegui se resumir bem. É exatamente sobre isso, que a gente não para pensar em coisas que não estão na nossa vida. Não Não, adianta, a gente passa batido. Passa passa batido, né? batido, e isso faz parte da vida, mas nós no mercado imobiliário temos que ensinar quem não é, só um pouquinho, respeita o nosso quadrado aqui, que a gente é profissional, deixa eu te ensinar tudo que envolve o boleto, como todo mundo que trabalha no imobiliário diz, mas tu só me emite boleto. Não me ofenda, não me ofenda, eu vou lhe dizer tudo que envolve antes de tirar o boleto, entendeu? Senta aqui que tu, Exato, entendeu? tu não sabe da missa a metade. Exato, exatamente. Ô, Raquel, com orgulho, assim, né? Tu foi eleita 2 vezes como uma das pessoas mais influentes do setor, né? Isso é muito legal. Como que tu enxerga essa responsabilidade de ser uma voz ativa dentro do mercado, assim? Como tudo, como profissional, como mulher, né? Na posição que tu está, que tu já esteve, que tu pretende estar. Então, conta um pouquinho ali para a gente saber o que que ainda vai precisar mudar, talvez, no comportamento das empresas, dos profissionais, enfim. Conta um pouquinho aí sobre a tua posição hoje. Sabe que essa pesquisa que, né, o pessoal da cúpula fez foi uma surpresa quando eles me chamaram, eles me mandaram a primeira edição, a gente votava, eles elegeram pessoas no Brasil para votar, e eu fui uma das que votei. E Uhum. quando veio o meu nome, eu estava voltando de um evento, e eu disse assim, caraca, é isso mesmo, né? E é isso, quando eu paro para pensar na minha história pessoal, de pensar que eu vim lá do interior do Rio Grande do Sul e onde eu cheguei hoje, né, a história que eu construí, o conhecimento que eu fui adquirindo, é uma coisa meio maluca, faz mais de 25 anos, mas parece que foi ontem. A gente estava aqui relembrando coisas que eu fecho o olho e eu enxergo aquilo Uhum. acontecendo. Então, claro que tu dizer que tu tem X anos de mercado imobiliário ou de qualquer mercado, só isso não diz muita coisa, porque eu poderia ter ficado parada lá no tempo, né? E aí acho que entra uma coisa que é uma natureza minha, que isso também me move na vida como um todo, e também me ferra porque eu nunca estou satisfeita, que é a questão da curiosidade, né? Então, assim, eu sou uma pessoa curiosa por natureza, eu gosto de aprender e eu gosto de entender, e aí o mercado imobiliário, como eu disse, se eu parar, se eu ficasse lá atrás agarrada, dizendo assim, ai, no meu tempo era melhor, cara, não existe o meu tempo é hoje, 2025, né? Então, esse movimento é uma coisa que é da minha natureza, então, assim, eu sou uma pessoa que eu estou sempre atrás, e acho que isso foi me dando uma característica de sempre me manter atualizado, né? Então, assim, eu gosto de aprender, eu gosto de estudar, então eu estou enfiada em todos os congressos, eu conheço, e aí o tempo também vai abrindo o teu leque de tu conhecer, e aí eu conheço gente de tudo que é imobiliária, né? Agora a Raquel também me propiciou também ir para estados do país diferente, palestrar, e onde quer que eu vou, o meu sentimento é o mesmo. Gente, o nosso país é um continente. Eu tenho tanta coisa para aprender ainda. Uhum. Então, acho que da mesma forma que eu tenho, sim, eu me sinto responsável de chegar e dizer para um corretor ou para uma corretora que está começando agora, para alguém que está nos ouvindo pensando em abrir a sua imobiliária,
eu acho que eu tenho uma bagagem para dizer, tu está entrando num mercado complexo, rico, cheio de oportunidades, mas que é muito exigente e que exige que tu se qualifique, né? Não é porque eu estou aqui há mais tempo que isso me dá voz para dizer isso. Acho que o que me dá voz é eu estar ativa, estudando, aprendendo nesses mais de 25 anos, né? Então, isso me traz uma satisfação e me traz uma responsabilidade de levar isso adiante. Eu acho que o Agora Raquel também foi uma grande surpresa, Aline, porque o digital, nós estamos falando de telas, né? Então, assim, vi um comentário, vi um não sei o quê, é uma pontinha daqui, mas quando eu passo, vou num evento, uma pessoa completamente desconhecida chega para mim e diz assim, tu é a Raquel? Eu disse, sou. Uma cara que nunca vi na minha vida. Passado 9 anos e chega assim, eu aprendi muito contigo. Ou eu usei um vídeo teu numa uma reunião de condomínio, né? Que estavam querendo dizer, e eu disse: não é assim, eu aprendi, eu botei teu vídeo. Cara, não tem dinheiro no mundo que me dê mais satisfação do que isso de dizer eu fiz uma pontinha, mas eu ajudei pessoas e continuo ajudando pessoas a fazer o nosso mercado melhor, né? Então, isso me move. O Mulheres Imobiliárias entrou também nisso, de quando eu, como mulher, me via numa situação privilegiada de estar em cima do palco e eu ver cada vez mais mulheres na plateia, e eu e uma outra no palco olhando, por que não tem mais de nós aqui em cima? Então, veio num outro ciclo da minha vida, né, que é só um pouquinho. Se eu sou uma mulher que tem o privilégio de ser ouvida, eu tenho que mostrar que outras também têm que estar aqui. Então veio o Soma nisso, né? Eu com outras mulheres criamos o evento. Foram 3 edições e divisões disso, né? E que nesse ano, por uma questão pessoal, eu disse, está na hora de eu passar esse bastão mais adiante, porque agora eu tenho outras coisas que eu tenho que priorizar na minha vida. Então, eu acho que nesses mais de 25 anos, exerci diferentes formas, diferentes papéis, e talvez por isso eu fui, né, lembrada por tanta gente. Isso me honra, traz muita gratidão aí de ter sido lembrada como uma das pessoas mais influentes aí no mercado imobiliário. Ai, Raquel, coisa linda, assim, muito legal. Isso é legado. Tu está deixando legado em Cara, cada lugar que tu passa, seja no Soma, e agora Raquel. Então, todos os momentos da tua vida, assim, tu vai deixar um legado. Eu também aprendi muito lá no e agora Raquel. Com certeza eu já vi todos os vídeos lá, já me ajudou bastante no meu aprendizado, na construção da minha carreira também. Então, bom. com certeza a gente nem sabe que influencia tanto a vida das pessoas, mas a gente tem essa influência, né? E só a gente sair da nossa cadeirinha, da nossa cidade, da nossa zona de conforto, para de fato ensinar as pessoas aquilo que a gente sabe, isso já é uma. Se a gente conseguir atingir pelo menos uma pessoa, parece que já está com. Tem uma história, Aline, que eu nem sei te dizer exatamente do que é, mas sabe aquelas tipo de folheto? Eu recebi um folheto que tem a ver com o que tu está dizendo, assim, até para de certa forma encerrar aí, né? Uhum, É, é uma história que é o sábio, tem transformações, gente que já ouviu de formas diferentes, mas eu aprendi assim: o sábio é a estrela do mar. Tava o sábio andando na praia com o seu estagiário, vou botar aí, né? O uhum. aprendiz, caminhando, e é aquela praia forrada da estrela do mar. E o sábio se abaixava, juntava e jogava para o mar, e conversando com o jovem. Se abaixava, botava uma estrelinha do mar de volta para o mar. E aí o jovem, como todo jovem, né? Mas, mestre, por que tu tá jogando essa estrela de mar? Olha a praia, tá forrada da estrela do mar, não vai fazer diferença nenhuma. E o mestre pegou, se abaixou, pegou mais uma estrela, jogou pro mar e disse assim: mas eu fiz diferença para essa aí. E eu acho essa história tão linda. E olha, faz décadas que eu ouvi, e uma e duas, quando assim, e acho que todo mundo já teve esse momento na vida, de diferentes formas, de pensar, cara, será que eu tô fazendo alguma diferença nessa merda, entendeu? Tô aqui me esfolando, tô aqui me esforçando, tô aqui e só levando porrada, só reclamando, só criticando. Acho que todo mundo já teve esse momento na vida Sim. de qualquer forma. E aí tu para e pensa, só um pouquinho, quando tu disse, não, mas eu fiz diferença para essa pessoa que disse que aprendeu a fazer vídeo comigo. Eu fiz diferença para essa mulher que se encorajou de ir se inscrever, nem que seja, para palestrar, para subir no palco, para que enfrentou seus medos.
Então, acho que isso algo que eu levo para a minha vida pessoal, de quando eu me questiono, será que eu estou fazendo certo? Será que está fazendo diferença? Porque parece às vezes que não faz diferença nenhuma. E não é porque a gente está num canal de podcast, num vídeo, né? Eu estou falando daquela balconista que vai atender aquele cliente bem, aquele vistoriador que às vezes pensa e diz, porra, ninguém dá valor para o que eu estou fazendo. Ele vai salvar a vida, às vezes, de um proprietário que vai se agarrar naquilo para dizer, olha aqui, tá errado isso. Ou de um locatário dizer, não tá injusto me cobrar em tal coisa. Então, a gente tem repercussões na nossa vida que a gente não faz ideia, de verdade, Exato, né? Então, exato. acho que isso é importante da gente saber que a gente sempre faz diferença na vida de alguém, mesmo que a gente não tenha noção dessa proporção, sabe? Eu acho profissionalmente, pessoalmente, tudo. É verdade, verdade, Raquel. Muito obrigada, Raquel. Que pena que já está terminando. Mas deixa eu te fazer assim, para fechar, eu não poderia Por deixar favor. de perguntar qual conselho tu daria para quem está começando agora no mercado imobiliário e deseja fazer a diferença mesmo, com ética, qualidade e visão de futuro. Acho que algumas coisas. Primeiro, que só vai ter sucesso nesse negócio se qualificar. Não tem mais espaço para amador. Então, no Uhum. início, vai apanhar, vai sofrer, vai se ferrar muitas vezes, vai dizer, estão me passando a perna e tal. Né? Como tudo na vida é aprendizado, se tu está chegando para esse ramo agora, vai ter o processo de aprendizado. Né? Segundo, não se ilude, porque as pessoas dizem rápido tu vai ganhar dinheiro. Pode até ser que tu vai ganhar dinheiro rápido, mas a probabilidade é que isso não aconteça tão rápido quanto tu deseja, né? Mas não desiste. E eu acho que o outro ponto é isso: a gente está numa construção, é um tijolinho depois de cada um, e a gente todo dia tu vai aprender algo novo, porque não existe um modelo certo de contrato, um modelo certo de vistoria, um modelo certo de locação, né? E tu tem que achar o teu lugar dentro desse mercado. Ah, é com a vistoria, é como corretagem, é como dono, gestor de uma imobiliária, é como dono de uma imobiliária, dona de imobiliária. Então, assim, onde é que é o meu espaço nesse novo universo, né? É uma trajetória que começa e que não vai parar nunca, né? Se tu não gosta de aprender, não tem curiosidade, não tem resiliência, nem desce para o play se não sabe brincar. Boa. Ai, amiga, muito obrigada mesmo pela tua participação. Foi uma Agradeço. conversa incrível, trouxe muita visão, consciência, né? Consciência para o nosso setor. Um mercado imobiliário é algo que precisa de pessoas conscientes, pessoas resilientes realmente, que tenham uma boa comunicação, né? Que sejam negociadoras natas também, né? E obrigada mesmo por compartilhar, Raquel, conhecimento, verdade, né? Toda a tua trajetória que abriu teu coração. Valorizar também o tema da vistoria, que é tão importante dentro do mercado imobiliário, né? Que muitas vezes ela fica ali às margens das discussões, né? E não é algo usado realmente ali como um elo, mas sim como algo separado, né? Então isso é muito, esse é o meu principal objetivo assim de vida, né? Se tornou para mim é levar essa vistoria como uma solução realmente para a jornada da locação. E é isso, minha amiga. Muito obrigada. Eu agradeço a paciência, porque vocês não sabem, mas a gente tentou inúmeras vezes e eu não Sei. conseguia estar na data que ia ser gravado o podcast dela. Dizem, Raquel, nós vamos fazer online. Eu disse, agora vai. Então, fico muito feliz que a gente conseguiu conciliar aí as agendas, mesmo que não presencial, mas que eu consegui participar. A rede tem o meu carinho, né? Já me acolheu diversas vezes e tu nem preciso dizer isso, né? Muito obrigada e parabéns pela Agradeço. tua jornada aí, né, dentro da vistoria. Teu papel é muito importante, tu sabe disso. Eu sei. Muito obrigada, querida. Fica aí com a gente. Gente, Tá obrigada bom. por vocês terem assistido nosso podcast até aqui. Se aproveita para se inscrever aqui no canal, no VistoriaCast. Siga também nas redes sociais, Rede Vistorias, Aline Vistorias Humanizadas e também @VistoriaCast. Também siga a rede social da Raquel, da Crédito Real, que oferece aí uma grande solução para o mercado também. E aproveita aí para botar o comentário de vocês aí, o que vocês estão achando dos nossos conteúdos. Sugere também aqui os nossos convidados para a nossa segunda temporada aí do VistoriaCast. Certo? Um beijo para vocês e até o próximo episódio.